Olá pessoal, então continuando nossas videoaulas. Nessa videoaula a gente vai fazer a tela para listar os usuários que foram cadastrados, ok? Eu vou no projeto, vou criar uma nova Activity, então no nosso pacote, novo, Activity, Empty Activity. Vou chamar essa Activity de listar alunos, vou finalizar. Então criei a minha Activity e aqui ele vai ter gerado também um novo layout. Então, para a gente estar construindo uma tela para ela, ok? Então, nessa tela aqui, eu vou acrescentar, vou na minha container, vou colocar um list view. Nesse list view, vou fazer a ancoragem também aqui, em todos os lados da tela. Poderia ter colocado um scroll para poder fazer a rolagem, então depois vocês podem colocar isso daí. Vou chamar esse componente de lista alunos, ok? E vou falar que ele vai combinar aí com a largura e a altura da tela. Então, vai ocupar toda a área da tela. Então, salvei. Então, esse é o nosso layout. Lá no listar, eu vou criar aqui alguns atributos. Então, private. Vou criar primeiro aqui o list view. Então, list view lista. Vou chamar de list view mesmo, que daí fica mais fácil. Private aluno down. E vou criar uma lista aqui. Então, list view não, lista mesmo. O pacote útil, uma lista de alunos, então aqui vai retornar do banco de dados. Então, alunos. E eu vou criar mais uma lista aqui, que depois vai servir para a gente fazer umas outras coisas, tá? Então, também uma lista de alunos, mas alunos... Vou chamar de filtrados, depois eu vou explicar melhor o que a gente vai fazer com isso daqui. Ok? Nessa alunos filtrados eu já vou criar um new array list, então vou criar uma lista em branco. Essa eu não vou instanciá-la por enquanto. Ok, então lá no create eu vou vincular a variável list view nossa com o campo do layout, id, lista de alunos. Ok, o DAO igual ao meu aluno DAO, beleza. Agora o que a gente precisa fazer? Na classe aluno DAO a gente só tem um método para inserir, então a gente vai ter que criar um método também para poder consultar do banco de dados. Então vou criar um método aqui, public, que retorna para mim uma lista de alunos, certo? Vou chamar de obter todos, então vai retornar todos os objetos do banco de dados, todos os alunos cadastrados, ok? Vou criar uma lista para poder adicionar os alunos que foram encontrados, igual a new array list. E agora que eu vou criar a minha consulta, vou criar um cursor. O cursor a gente pode entender como se fosse um ponteiro para uma tabela, que vai estar apontando para uma tabela, e aí a gente vai, a nossa consulta, o nosso banco.query vai fazer uma consulta e vai retornar para a gente várias linhas de dados. E o cursor vai estar apontando para essas linhas. Inicialmente para a primeira linha, e aí nessa linha a gente vai ter várias colunas que a gente vai pegar, ok? E aí depois a gente vai navegando, passando para outras linhas da tabela, do resultado que ele retornou. Bom, esse método carry, ele recebe alguns valores por parâmetro também, assim como o insert. Então o primeiro parâmetro que ele recebe é o nome da tabela que a gente quer consultar, então a tabela 1. O segundo parâmetro vai ser um vetor de string
que são o nome das colunas que a gente quer consultar. Então, eu quero o ID, eu quero o nome, eu quero o CPF e eu quero o telefone, ok? As outras colunas, aí vai ser aqui, ó, tá dando até uma dica pra gente. Se eu quero fazer alguma seleção, usar um where. Se eu for usar um where, aí eu vou ter que passar quais são os valores, os argumentos para essa seleção, os valores do where. Se eu vou agrupar os dados, se eu vou filtrar os dados agrupados com having, se eu vou ordenar, e aí no de cima aqui paro no ordenar, e se eu quero adicionar um limite também nos dados, ok? Então, eu vou parar o meu por aqui, eu só vou completar com null para os outros parâmetros. E aí, fechou então. Então, uma consulta meio básica é um select asterisco from, certo? Todas as colunas. Ele vai retornar para mim os resultados aqui, e aqui eu vou fazer um while então, para verificar se eu consigo mover para o próximo. Então, se eu conseguir mover para o próximo, se tiver uma linha de dados retornados, eu vou criar um novo aluno, certo? E aí, para esse aluno, eu vou setar alguns atributos para ele. Então, primeiro o ID, vou usar a variável cursor.getInt, e aí no getInt eu vou passar qual que é o número da coluna. Então, a coluna são os valores dos atributos aqui, ó. Então, a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta. Só que começa a contar do zero. Então, a coluna 0, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. A coluna 0 é do tipo inteiro, então por isso que estou usando o getInt. Eu vou pegar o valor da coluna 0 no formato de inteiro e vou colocar no ID do aluno. Aí eu vou fazer agora com o nome. Então, no nome, eu vou pegar a coluna 1, ok? 0, 1, no formato de string. E aí a gente repete o processo para os demais. Cursor.getString 2, a.set telefone, cursor.getString 3. Terminei de preencher o aluno, adiciono o aluno na minha lista. Depois que o while terminar de ser executado, criar todos os alunos, preencher os atributos e adicionar na lista, a gente retorna a lista de alunos, ok? Então esse é o método para consultar, o método mais básico aí de consulta, para retornar todos os alunos. Criei um método, volto lá na listagem de alunos, e aí eu vou fazer o seguinte, então eu já criei o DAO aqui, vou pegar essa lista de alunos, então alunos vai receber DAO.obter todos os alunos, ok? E aqui eu vou fazer uma gambiarrinha, eu vou colocar aqui os alunos filtrados, vai adicionar nessa lista todos os alunos que estão na minha lista de alunos, ok? Eu vou trabalhar com duas listas, porque em uma eu vou ter todos os alunos, e nessa daqui eu vou ter só os alunos que foram consultados. Muito bem. Agora, o que eu tenho? Eu tenho um objeto ListView, que é um componente visual, então esse componente visual, e eu tenho uma lista de alunos. Eu preciso colocar essa lista de alunos dentro desse ListView. Para mim fazer isso, o ListView é um objeto genérico, né? Então eu posso colocar qualquer valor dentro dele. E aqui eu tenho uma lista específica de alunos. Eu preciso ter um adaptador para fazer com que essa lista seja adicionada neste ListView. E a gente tem duas opções, ou criar o nosso adaptador, ou utilizar um criado já desenvolvido pelo Android, por exemplo, padrão, né? Nesse caso aqui eu vou usar o do Android. Aí depois, mais para frente, eu crio uma outra videoaula mostrando como que se cria esse adaptador. Eu vou usar aqui um ArrayAdapter, então um adaptador de aluno, adaptador é igual ao novo
Array Adapter. E aí esse Array Adapter ele vai pedir esses parâmetros, o contexto, qual que é o layout e qual que é a lista de alunos. Então, contexto é esta activity. O layout, eu vou usar o layout pronto do Android. Então, quando a gente está usando os layouts, nosso começa a partir daqui, né? R-layout. Então, pasta recursos, dentro da pasta recursos a pasta layout e o nosso arquivo XML de layout. Então, nesse caso aqui eu não tenho esse arquivo porque eu estou pegando do Android. E aí aqui eu vou passar minha lista de alunos, ok? Então, criado o adaptador, agora é só colocar no meu list view o adaptador. Beleza. Então, feito isso daí, já é para, quando a gente executar, mostrar para a gente na lista os alunos que estão cadastrados no banco de dados. Só que como a gente está usando um negócio mais simples, ele vai tentar mostrar os alunos dentro da lista. E como que se mostra um aluno dentro da lista, né? Então ele não precisa converter esse aluno para string. E acaba ficando de uma forma meio não tão bonita assim de se ver. Então aqui para facilitar essa visualização de dados, eu vou sobrescrever o método toString. Eu vou colocar então public string toString. Então quando um aluno for convertido para string, a gente vai mostrar somente o nome do aluno, ok? Então pode salvar, vamos executar o nosso projeto. Detalhe, né, eu executei, só que essa não é a tela principal do nosso projeto. Então eu vou fazer uma substituição aqui no Android Manifest, vou falar que a tela principal é o listar alunos e que agora a tela de cadastro não é a tela principal mais. Vou executar de novo e aí sim agora vai mostrar a tela de listagem para a gente. Beleza, então lá. Os dois alunos que a gente cadastrou na aula anterior. Então já está funcionando a consulta e a apresentação dos resultados na tela, ok? Vou dar uma pausa nessa videoaula por aqui e a gente continua na próxima em seguida. Um abraço, até mais.